Imagina descobrir só depois da condenação que existia uma ação contra o seu condomínio e nunca ninguém foi informado, especialmente a Assembleia nunca foi informada. O meu nome é professor Titon, sou doutor em administração, pós-doutor em contabilidade, atuo como auditor de condomínios e estou nesse segmento há mais de 40 anos. E o meu propósito é transformar a vida do condômino numa vida melhor e fazer do condomínio um lugar gostoso para se viver, especialmente dentro da lei. Fique comigo e acompanhe o que tem de importante a respeito dessa obrigação do síndico de mostrar exatamente todos os processos administrativos ou judiciais que estejam correndo dentro do seu condomínio. Você vai entender que essa obrigação também é acompanhada de punições caso ele não cumpra essa determinação da lei. O Código Civil, no seu artigo 1348, é muito claro na determinação de que compete ao síndico dar imediato conhecimento à Assembleia de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Isso não é uma coisa que ele faz se ele achar interessante ou ele pode esconder da Assembleia por ser alguma coisa sigilosa. Não, é obrigação que todos os condôminos saibam. Não existe sigilo nessa questão porque é uma ação contra o condomínio, é uma ação contra cada um dos proprietários desse condomínio. Não é uma coisa opcional. E o que é obrigatório que o síndico divulgue dentro da Assembleia? Veja bem, se for alguma coisa, por exemplo, se for uma ação que foi movida por uma pessoa física, tá certo? A Lei Geral de Proteção de Dados pode até impedir, mas nada impede que ele indique exatamente qual é a unidade que está abrindo aquela ação ou qual é a empresa externa que está abrindo aquela ação. Ele tem que comunicar para a Assembleia qual é o valor da causa, quais são as possibilidades de vencer ou de acontecer a condenação nessa ação. Para isso, o condomínio tem que ter sempre um advogado. Eu tenho um caso de um condomínio que tomou conhecimento de uma ação que estaria sendo movida contra ele. Aí eu expliquei como fazer o acesso para descobrir todas as ações que existem dentro do sistema judiciário, pelo menos no sistema judiciário daqui do estado de São Paulo. Isso é uma coisa muito simples que é ensinado no curso Fiscalize Seu Condomínio. Lá você aprende como fazer essa consulta, é praticamente o mesmo procedimento para todos os estados do Brasil. E lá ele descobriu que não era uma ação que existia que envolvia o condomínio. Ele encontrou 19 ações, algumas movidas pelo próprio condomínio contra terceiros. Ele não sabia dessas ações porque a garantidora abriu aquelas ações em nome do condomínio contra terceiros. Mas tudo isso tem que ser conhecido pelo síndico e tem que ser apresentado para a Assembleia de que existem 19 ações. Não é uma coisa que é para ser escondida. Ele não pode divulgar o nome do proprietário que está sendo cobrado na justiça pelo seu condomínio em atraso, mas ele pode divulgar sim o número da unidade. E também, o que é mais importante, ações de terceiros contra o condomínio precisam ser de conhecimento de todos, porque o síndico pode de repente abandonar o cargo ou ser substituído por um novo e o trabalho tem que ser transferido para o próximo. Mas o que é realmente importante, o condomínio tem que ter o seu advogado que vai fazer esse acompanhamento. Caso aconteça uma situação em que o síndico não comunicou à Assembleia a existência do problema e o condomínio venha a ser condenado, existe uma questão: isso causou algum prejuízo para o condomínio? E se sim, o condomínio pode abrir uma ação contra esse síndico para reaver o prejuízo que ele causou, seja por negligência de não ter feito a devida providência de responder ao processo, seja por qualquer outro motivo. O que não pode acontecer é os condôminos ficarem sem saber o que está acontecendo, principalmente porque a lei obriga. Então existe um instrumento legal para que, como condômino, você defenda esse direito seu de conhecer e saber todas as ações que estão acontecendo que envolvam o condomínio. E um detalhe importante, procedimentos administrativos também. Então, quando o condomínio contrata uma auditoria independente externa, isso é um procedimento administrativo. E esse laudo final, que é feito ao final de cada mandato pelo auditor independente,
ele deve ser comunicado para a Assembleia, assim como o parecer do Conselho Fiscal na época da avaliação e aprovação da prestação de contas do síndico. Então, juntando essas três questões, nós podemos enumerar 3 pontos que devem ser avaliados por você que é condômino, para que isso nunca aconteça. Você deve sempre pedir que na ata de assembleia, tá, sejam listados todos os processos e andamentos, os que são contra o condomínio e os que o condomínio moveu contra terceiros. Não precisa colocar nome, basta você indicar o número do processo, o valor da causa, eventualmente qual é a unidade que está sendo cobrada, se for uma cobrança de dívida, e também qual é a situação atual. Aí você também fala assim, mas isso tudo o síndico tem que fazer? Não, essa é a hora que o advogado do condomínio pode ou montar um slide ou montar uma rápida apresentação. É importante que essa apresentação seja muito curta, muito objetiva. Quem tiver interesse em saber mais pode buscar depois informações ou no processo, porque normalmente são processos públicos, existe como você consultar o processo, mesmo não sendo advogado, ou então pedir depois a informação, porque senão vira uma sessão de juridiquês que a maioria das pessoas não acompanha. Eu mesmo, quando começo algum advogado a fazer uma apresentação longa sobre cada um dos processos, dá vontade de dormir numa assembleia. Ele precisa simplesmente apresentar os dados básicos e dar uma noção de como que estão indo essas cobranças ou as ações contra o condomínio. Eventualmente, você tem que pegar, em segundo lugar, a convocação de uma assembleia extraordinária em casos de alto valor. Tá? Existem maneiras que você consegue pegar e saber se aquela ação de alto valor, se ela está correndo, se estão acontecendo prazos, se nós estamos numa situação complicada ou não. E por último, você deve considerar que essas ações em andamento devem ser comunicadas para que uma auditoria independente dê também o seu parecer sobre isso. Se você não pede ao auditor independente que faça uma revisão das ações em andamento, o normal é que ele não faça esse levantamento, porque ele entende que quem faz essa atividade é o advogado. Entretanto, se na contratação da auditoria você entende que talvez o advogado não esteja executando o seu trabalho de maneira bem feita, você pode pedir sim que seja feito esse levantamento pelo auditor. Com uma indicação muito clara de que o síndico não é dono do condomínio e às vezes ele pode estar omitindo de compartilhar essas informações até por receio de criar um mal-estar dentro do condomínio ou até mesmo de se sentir com a sua imagem comprometida por ter acontecido lá alguma ação. Acontecem às vezes as ações trabalhistas, é normal acontecer isso, mas o síndico se sente acanhado de fazer essa divulgação. Mas essa é a hora que a gente precisa colocar que o síndico não é dono do condomínio e que ele tem sim que prestar contas de toda a sua gerência. E essa informação é uma informação que não pode nunca faltar dentro de uma assembleia. Aliás, deveria ser pauta obrigatória em toda a Assembleia Geral Ordinária que ele fizesse essa explicação e apresentação da situação jurídica do condomínio, mesmo que seja para dizer não temos nada em andamento. Eu peço que você assine o canal, eu vou soltar mais vídeos a respeito dessas questões que envolvem obrigações do condomínio, e você assinando você pode sempre pedir também algum tema. Aqui embaixo nos comentários acrescente alguma dúvida que você tenha relacionada com essas obrigações do síndico, para que eu possa fazer vídeos cada vez mais perto do que você precisa e tem vontade de conhecer. E até o próximo vídeo.